Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do podcast Digitalize, a principal iniciativa de inclusão de pessoas, de empresas dentro desse conceito digital. Conceito porque o universo digital não significa somente o uso da tecnologia, mas sim um novo jeito de pensar, de criar processos e de gestão nas empresas. Então, não importa se você é versado ou não em tecnologia, você tem que estar aqui acompanhando as discussões com as principais lideranças e executivos das empresas que estão promovendo justamente essa revolução digital. E hoje a gente vai falar de um mercado muito grande, que só vem crescendo para você que é profissional de tecnologia. Se você está me assistindo, sabe programar, se você é desenvolvedor, se você ou tem interesse, né, na área de tecnologia, que como eu disse, só vai crescer aqui no Brasil e no mundo, você tem que acompanhar o nosso papo aqui hoje, que a gente trouxe o Álvaro Oliveira, que ele é o executivo da Andela, que é uma empresa global e uma das principais empresas de ajuda a outras organizações e também profissionais de tecnologia que queiram trabalhar no mundo inteiro. Então, Álvaro, muito obrigado aqui pela sua presença. É um prazer falar com você, que tem uma bagagem, uma experiência tão grande aí dentro desse universo de tecnologia. Você viu muita coisa se transformar e isso é muito raro, porque muitas vezes a gente olha para startups até de sucesso aqui no Brasil e você vai ver a média de idade, é sempre uma idade muito, são muito jovens e às vezes eles carecem de uma base ali de construção de raciocínio de tecnologia e tal. E também porque a Andela ajuda muitas outras empresas e profissionais a se encaixarem nessa nova dinâmica, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma demanda por profissionais muito grandes, porém a gente tem profissionais muito bem capacitados aqui no Brasil que podem ganhar em euro, em dólar, em qualquer lugar do mundo, mas estando aqui no Brasil, talvez numa cidade do interior, com a sua família e tal, e pela condição do dólar e do euro, tá valendo muito a pena essas oportunidades. Então, acho que o nosso papo vai ser muito rico. E aí, Alva, para começar, conta um pouquinho aí da tua trajetória, para as pessoas entenderem o tamanho aí da experiência que você tem aí. E aí, conta um pouquinho também dos produtos, dos serviços da Andela aí pra gente. Legal. Primeiro, obrigado por me receber. Estou feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho da Andela. Um pouquinho da experiência do Álvaro. O Álvaro é um desenvolvedor que, conforme a carreira foi crescendo, começou a buscar o trabalho remoto. Na época, por um motivo muito pessoal, minha namorada morava em Natal e eu aqui em São José dos Campos, em São Paulo. E eu queria poder ficar mais tempo em Natal e não ficar preso a um escritório aqui na minha cidade. E com isso eu busquei o trabalho remoto lá em 2010, quando ainda não era tão comum e tão falado. E acabei entrando em uma empresa onde eu tive a oportunidade de ajudar a criar um mercado de trabalho remoto. Ou seja, uma empresa que ajudava outras empresas a contratarem desenvolvedores remoto. Uhum. E eu fui chamado para essa oportunidade pelo meu background, né, pelo meu contexto como desenvolvedor. Você que é um desenvolvedor, me ajude a achar outras pessoas como você que querem trabalhar remotamente. E fui nessa jornada aí por muito, muito tempo. E hoje estou feliz de estar aqui na Andela, continuando nessa missão de conectar aí os desenvolvedores do mundo, certamente muitos aqui do Brasil, mas do mundo todo, com clientes também do mundo todo, trabalhando remoto, podendo aí ter uma divisão entre o trabalho e a vida pessoal deles bem saudável, fica na cidade, que quer perto da família, mas ainda consegue ter uma oportunidade de trabalho interessante, trabalhar com boas empresas, bons projetos, e depende da localização, até receber em moeda mais forte do que a local, tendo um certo benefício financeiro aí, seja onde eles estiverem. E a Andela, como é que ela faz essa aproximação aí desses profissionais com as oportunidades? Uhum. Então a Andela está sempre buscando os dois lados. A Andela tem um time de vendas ativo buscando clientes ao redor do mundo e buscando oportunidades dentro desses clientes. E do outro lado tem um time também sempre buscando desenvolvedores. Estamos expandindo um pouquinho para criadores de produtos digital. Então designers também, gestor de projeto, gestor de produto. Também fazer parte aí da nossa rede.
A gente cria aí uma quantidade razoável de ambos, de clientes e de desenvolvedores, e faz essa conexão. Essa conexão é uma coisa muito interessante, porque o mercado, em geral, trabalhando com recrutadores, não se especializou muito em o que é recrutar um desenvolvedor. Qual que é a dificuldade? O mercado fazia muito checklist, aquela listinha básica que eles iam marcando item a item. Ah, você é desenvolvedor? Sim. Você sabe a linguagem Java? Sim. Ah, acho que serve para essa vaga. E passa o profissional para frente. E depois um processo de entrevista com outro profissional técnico acaba, às vezes, não sendo aí a coisa certa. A Andela está fazendo isso um pouco diferente. A gente se especializa e é por isso que é muito importante eu ter esse background como técnico, porque eu consigo olhar para uma oportunidade e debater com o cliente mais a fundo qual que é o profissional que você busca, além dessa lista simples de nome da tecnologia ou nome do cargo. E usar esse conhecimento para achar a pessoa certa para a vaga certa. E com o tempo está transmitindo esse conhecimento e treinando aí nossos algoritmos também, para que com a escala da nossa plataforma, esse match, como a gente chama, né, que é a conexão entre os dois lados, comece a ser feito também pelos algoritmos. E vocês citou um caso que é clássico no LinkedIn para as vagas de tecnologia, que basicamente é uma cartela de bingo. Quem preencheu o bingo primeiro pode levar. Então, como a tecnologia está avançando de maneira muito rápida, aí você vira e mexe, você vê vagas lá que você fala, bom, o cara tem que programar, como você disse, Java. Aí marquei aqui. Tá, mas tem que ter Python também. Aí marcou aqui. Ah, mas surgiu uma nova. Então você só vai agregando sem esquecer muitas vezes das anteriores. Então os requisitos estão cada vez maiores, porque são tantas ferramentas, tantas tecnologias e até muitas vezes na vaga ou na própria empresa, uma não substitui a outra, só vai agregando. E aí esse profissional de tecnologia, né, que é escasso, ele fica até um pouco perdido, não sabe se faz um curso técnico, um curso de qualificação. As empresas estão perdidas também, porque as empresas olham, bom, é um mercado extremamente escasso. Eu estou com muitas vagas aqui. As estimativas aqui no Brasil são centenas de milhares de vagas que a gente precisa nos próximos 5 anos e a gente não tem formação que dê conta para isso. Mesmo se eu ampliar para cursos de exatas como matemática, física, engenharia, a gente não vai dar conta de suprir essa demanda. E se a gente vê que as empresas estão cada vez mais utilizando dessas ferramentas, né, o quadro só tende a piorar. E aí algumas empresas vêm com algumas soluções para, bom, seguinte, se eu continuar exigindo tudo isso aqui da cartela do bingo, eu tô ferrado. Então vamos fazer o seguinte, esquece diploma, esquece a graduação, a gente tem aqui, a gente sabe qual que é o perfil, vem aqui que a gente vai conversar, se você me mostrar que você sabe, a gente coloca na empresa. É uma loucura isso que eu tô falando, porque tempos atrás, não, tem que ter, no mínimo, tem que ter um diploma, cara. Cadê, ó? Tem que estar escrito aqui, ó, graduação em quê, né? Se a gente olhar um tempo mais atrás ainda, a gente vai ver o quê? Que no Brasil, especialmente, né? Que a gente é um país que está em desenvolvimento em vários segmentos. Ah, se o meu filho se formou, ele já está bem sucedido, já era algo dado. Fala, meu filho fez uma graduação, graças a Deus. Isso para muita gente ainda no Brasil, ainda é uma realidade esse pensamento, mas na prática, no mercado é outra, né? Então lá atrás, se eu me formasse em direito, fosse um advogado, eu ia botar uma placa na frente da minha casa, ia colocar várias áreas lá, eu faço civil, eu faço trabalhista, eu faço previdenciário, eu faço comercial, eu faço de tudo, venham até mim. Isso já era suficiente, porque era uma escassez tão grande, né, de profissionais, tal, do ponto de vista histórico nem é tanto tempo assim, né, 30 anos atrás. E aí as coisas foram mudando, não só para os profissionais, né, de advocacia, para médico,
E para tecnologia, a gente tem esse ingrediente que, assim, é algo realmente mais específico, onde, assim, nem diploma mais o povo tá exigindo. Fala, meu, vamos botar para dentro, porque deve ter um monte de moleque aí de 20 anos que aprendeu sozinho na internet, né? Porque, queira ou não, a única coisa que está globalizada no mundo é a informação, né? Na maior parte do globo, obviamente. Não estou falando daqueles países que inibem acessos à internet. Mas na maior parte do globo, eu acordo de manhã, estou de pijama, uma meia até a canela, eu abro o computador, se eu tiver interesse, eu acesso o banco de dados de uma universidade, sei lá, na Alemanha, tem lá um banco de dados lá de tese lá, eu abro uma tese lá e, meu, tô lá, tô acessando, tô vendo, tô me instruindo. Essa alegoria, ela justifica em alguma parte de muitos empreendedores, novos negócios surgindo por aí, porque você democratizou, de certa forma, acesso à informação, ao conteúdo. E, de certa forma, para a tecnologia, muitas pessoas conseguem ali muito acesso, sabe programar. Pô, na internet, até é ruim eu falar isso, mas eu vou falar porque é um óbvio clássico, assim. Ah, quero aprender a criar um vírus. Hoje você até compra vírus, né? Mas vou aprender aqui como é que eu vou invadir tal coisa. Pô, tem fórum que te explica isso, né? Ah, tem fórum que já tem o código pronto, você copia o código e bota em determinado produto aí que você está desenvolvendo. Então tem muita informação, né? Como é que como navegar nesses mares assim, sabe? Porque é muita oportunidade em tecnologia, sem sombra de dúvidas. Eu não vou fazer isso com o meu filho, que é eu tenho um filho de 4 anos, uma filha de 1 ano e meio, de falar para ele, ó, você tem que fazer tal área, tal graduação, porque vai ser um estouro. Mas se algum dia ele me perguntar, assim, se tem alguma área, pai, alguma área que você aposta que vai ter um mercado promissor aí, vai ser algo envolvendo tecnologia. Então, assim, a pergunta mais objetiva, assim, né, assim, quais são esses ingredientes, essas habilidades, essas qualificações maiores que vocês da Andela enxergam que esse profissional precisa ter para ser um profissional, assim, classe A, assim, ó, realmente, assim, você está bem qualificado, você tem umas habilidades ali que eu acho que são habilidades comuns, não propriamente as específicas que cada empresa deve ter que colocar uma coisa ou outra, o cara tem que ter um fit cultural que é mais assim, que é mais assado, mas tem alguma coisa em comum? Existe uma intersecção entre tudo aí desse profissional? Sim, sem dúvida. É uma área muito interessante porque não existe uma resposta para essa pergunta, né? Existem várias formas de chegar a ser um bom profissional qualificado no mercado. E é importante entender também que diferentes empresas vão precisar de diferentes profissionais. A própria Amazon está querendo contratar alguém para ajudar a criar a infraestrutura dela de nuvem. É um profissional que vai ter que saber o lado técnico muito mais a fundo. Então, é um profissional que uma boa graduação, numa boa universidade, faz diferença. Agora, a empresa menor da cidade que está querendo fazer um aplicativo para melhorar ali o seu negócio, eles vão utilizar tecnologias do mercado e não criar tecnologia nova. Uhum. Então, é um perfil de desenvolvedor bem diferente. É um perfil que usa a tecnologia para criar algo e não um perfil que está criando tecnologia. Uhum. E esse profissional é um que, assim, a graduação formal não tem tanto valor. Tem muito mais valor poder mostrar, olha, eu já entreguei 3 projetos, está aqui o resultado. Esse aplicativo rodando aqui no meu celular, fui eu que fiz, e ele funciona bem, os usuários gostam, enfim. Então, existem aí, meio que você pode variar do profissional super técnico, super qualificado, que aí seria mais clássico com o que a gente entende dentro de uma engenharia, a um profissional que resolve problema, usando a tecnologia. E aí, dentro desse espectro, você tem que entender da vaga o que vai precisar.
Eu acho muito importante o profissional entender o que esse profissional gosta e quer buscar para a própria carreira. Existem pessoas que amam o lado super técnico e não tem nada de errado com isso. Uhum. E aí tem que se especializar, se profissionalizar, usar os cursos. E existem os outros que não. Eles acham legal voltar para os amigos e falar, pô, eu fiz um aplicativo, melhorei em 10% a receita do dono da loja X que eu trabalhei e fiz um aplicativo para ele. Tem que se conhecer, entender e ser claro no que está buscando para achar as vagas aí mais interessantes. Mas não tem uma habilidade pessoal aí, além da técnica, né? Que já é um big problema ali hoje. Mas alguma habilidade pessoal? Porque eu vou te exemplificar. Eu tô trabalhando na minha segunda startup unicórnio, né? Sou do time e tal. Quando eu vou falar com o time de tecnologia, muitas vezes a gente vê um problema até das lideranças em comunicar. Então, isso já é uma barreira enorme ali, porque além dos termos técnicos, né, tem toda uma questão de gestão do negócio, da operação, e hoje a gente está vendo muita empresa, sei lá, Logtech, Health Tech, FinTech. Então, ela é de tecnologia dentro de um segmento. Se a gente olhar para trás, vamos supor que se fosse um banco tradicional, esquece o aplicativo do banco, uma época de agência bancária. Muitas vezes o time de tecnologia está lá enfurnado numa salinha, com um ar-condicionado, o data center ainda era físico, uma puta torre grande, refrigerada. Ninguém entrava naquela sala lá, mas nem a pau. Mas só quando realmente dava um problema numa máquina. Muitas vezes esses caras eram de infra, né? Você não tinha, vou agregar um software. Muitas vezes até o banco comprava o software já, até o banco. Então, e hoje mudou completamente de figura. Na verdade, você tem em muitos negócios uma centralidade. Uhum. Então, se você tem essa centralidade em tecnologia, esses profissionais, minimamente, eles precisam transitar em várias áreas que antes ele não transitava. Ele ficava isolado em tecnologia. Talvez o profissional ele justamente fez o curso de tecnologia, sistema da informação, engenharia da computação e as derivadas, justamente para não lidar com pessoas. Porque eu falo, pô, ainda bem que eu fiz o curso de tecnologia, porque eu não quero falar com a galera. Sou mais introvertido, eu sou na minha, não quero, parei. Agora não, agora ferrou, cara. Agora você vai ter que ir lá, vai ter que falar, se comunicar, vai ter que explicar o seu ponto, agregar, entender o ponto do outro. Cara, mudou muito, não mudou esse perfil de maneira geral, né? Mudou. Sem dúvida. Esse é o profissional que eu diria que cai mais pro lado de querer resolver o problema de negócio, né? O que hoje em dia, olhando para o mercado generalizando, claro que vão ter suas exceções, é o profissional que é mais requisitado. Porque o profissional que está construindo ali a engenharia pesada da tecnologia está em algumas poucas empresas, grandes empresas de notoriedade, mas em volume de vagas disponíveis, acabam sendo um pouco menor comparado ao outro mercado, ao outro tipo de profissional que precisa ter fundamentalmente comunicação boa e clara. E ter comunicação boa e clara vindo de tecnologia é difícil, porque você acaba vivendo num mundo com terminologias ultra específicas, muitas vezes até em outra língua. Né? O vocabulário do desenvolvedor de software, mesmo o brasileiro, tem inglês em várias palavras. Acaba usando termos que a pessoa que não vem de tecnologia talvez não conheça. Então você tem que ter aquela habilidade de conseguir entender. Estou falando com uma pessoa do lado de negócios, eu preciso pegar a comunicação que funcione para os dois lados. Eu tenho que entender o que a pessoa de negócios quer. Porque eu posso fazer a solução técnica mais bonita do mundo. Só que se ela entrega o negócio errado, a pessoa de negócio vai continuar insatisfeita com o meu time de tecnologia e a coisa não vai ir para frente, a empresa não vai ir para frente, né? Não, total. E é essa diferença que faz, principalmente não para o consumidor de tecnologia, né? O profissional
Profissional de TI dentro de uma empresa que consome tecnologia, né? Internaliza e encaixa. Mas para o outro, que é esse cara que está desenvolvendo, que está participando da construção do negócio, que é realmente você entrar de fato no time. Você ser uma peça da equipe. E não quase um prestador de serviço CLT, entendeu? Que é, a gente precisa de alguma coisa. Pede lá para fulano de tal, que é da nossa área de tecnologia, para ele providenciar. Então, é uma relação, parece que com um terceiro, mas ele está formalmente na minha empresa ali, com CLT. Estou falando CLT para dizer, o cara é carteira assinada, a gente fala que é do time, mas não é do time na prática, porque o cara quase que funciona como sei lá, uma software house, uma empresa dentro da minha empresa que vai lá e fala, ó, é que nem pizzaria, eu quero uma de mussarela aí. O cara vai lá, tó, mussarela aqui para você. E isso é complicado. Como que os recrutadores abordam e tratam disso para verificar se realmente a pessoa é a pessoa qualificada ou não? Sim, existem alguns parâmetros para isso? Isso bate muito em entender o que o profissional está buscando, tempo de experiência, momento de vida. Eu, como desenvolvedor, passei muito por isso. Existiu a época que eu queria estar trancado num porão escrevendo código, com a luz apagada, sem ver e nem falar com ninguém. E isso era legal, eu adorava isso. E conforme eu fui progredindo aí na minha carreira, ficando mais velho, começando a me importar com outras coisas, eu quis sair do porão, conversar com as pessoas e ouvir o resultado do código ali que eu criei. Então é muito importante entender do profissional que você está falando, da vaga que você tem disponível, para fazer isso se encaixar. Porque é muito comum ver no mercado, às vezes, um profissional super qualificado, é contratado para uma vaga e não consegue entregar o resultado. E é um profissional caro, de recrutamento complicado, e aí o gestor fica sempre tentando entender, poxa, mas eu paguei o maior salário da empresa, peguei o profissional qualificado no MIT e não funcionou? Por quê? É por isso, é por não entender ali se esse profissional que você selecionou para essa vaga era o correto, estava no momento correto e buscando isso. E isso é muito interessante, porque o mercado hoje, pela balança de oferta e demanda, está muito a favor dos profissionais. O profissional hoje tem o luxo de escolher as vagas. De receber alguma oferta, fala, não tem interesse, obrigado. Porque vai ter outra dali a 5 minutos, né? E então, as empresas, na minha opinião, precisam se empenhar muito em entender o que o profissional busca e se a vaga que você tem disponível no momento vai entregar aquilo para esse profissional. E fazer esse encaixe, acho que é o que traz o sucesso aí do projeto, que a empresa está tentando fazer e entregar no fim. Usar a tecnologia para ser uma empresa que está fazendo logística com tecnologia, ajudando a escalar e fazer de forma mais eficiente. Você falou um caso que acontece toda hora, né? Traz o cara bom, mas ele fica pouco tempo, porque ele já recebe outra proposta, aí fala, quer saber? Vou. E assim, o salário médio, eu não sei se você tem os números aí de um salário médio aí de um profissional de TI no mundo, obviamente que depende do estado, do cargo, se é coordenador, se é gerente, se é um CTO e tudo mais. Mas a média de entrada no mercado brasileiro já é uma média muito mais alta que várias profissões, né? Então você vai pegar um jovem que sai hoje aí, ele vai ganhar, assim, vai ganhar mais de 5 mil reais, vai ganhar com certeza absoluta. E aí, quando você vê o que, de maneira geral, como eu vejo, e aí o segmento de tech no Brasil. Basicamente, essas nativas digitais, que tem já um outro tipo de DNA, um DNA mais digital, elas fazem a seguinte análise de, na verdade, toda a empresa. Basicamente em 2 clusters. Então, tem um cluster que é de cultura e tem um cluster que é a de técnica, né? Isso na entrada. Lá dentro da empresa, continua a cultura e aí você coloca
os objetivos atingidos, né? Como sempre foi. Mas a cultura sempre está ali, sempre ali presente. E aí cada empresa tem os seus valores. E aí no final do dia, eu posso ter um candidato de tecnologia, que ele é muito bem qualificado, só que ele não entra porque ele não preencheu os requisitos culturais aqui. Só que o mercado está tão escasso que na prática, essa teoria, essa groselha que eu estou falando aqui, é muitas vezes empurrar debaixo do tapete. Que não é groselha, tá? É o que deveria ser feito. Mas é tão escasso que eu falo, o cara manja, o cara bota pra dentro. Só que aí colocou ele pra dentro, ele cai na que é, ó, o cara entregou. Só que, meu Deus, velho, o cara bateu em todo mundo, xingou todo mundo, fez o escarcéu aqui, não tem como. E aí as empresas, na hora de avaliar, não importa se atingiu o objetivo lá final. Depende do processo, de como você chegou naquele objetivo. E aí pode ser que o cara seja demitido mesmo batendo todas as metas. E isso é algo também muito diferente do que a gente via em empresas do passado, né? No passado não tão distante assim. Que tinha empresa que ela ainda era reconhecida, era como se tivesse uma publicidade para a empresa de massacrar os funcionários, né? Os funcionários, por sua vez, massacravam o de baixo. Eu gosto vou fazer uma analogia maluca aqui. É como se fosse o Chaves, o seriado Chaves. Então a Chiquinha bate no Nhonho, que bate no Chaves, que vai reclamar lá pra Dona Florinda, que bate no seu Madruga. É um descendo a porrada no outro. É o verdadeiro ciclo vicioso ali. E aí nessas empresas elas até se orgulhavam, a gente pressiona os funcionários um bate no outro, mas, metas batidas, olha, objetivos, estamos crescendo. Aqui em São Paulo eu conheço várias que se promoveram assim, lá atrás, várias. E não, agora, até o próprio profissional não está aceitando muita coisa. Você vai pegar os mais jovens, vai falar para o mais jovem lá, não, você não vai fazer desse jeito, não. Vai experimentar não dar uma certa autonomia, ou não dar alguns benefícios que hoje é um valor agregado, ou para vários deles não atender com um trabalho remoto, ou não criar um espaço de relaxamento. E é muito louco isso, porque eu vejo pessoas até criticando isso, criticando esse movimento dessas empresas, falando, mas é a geração mimimi, putz, os caras não aguentam nada, entendeu? Você vê, e geralmente são pessoas que estão drivadas muito com o pensamento de trás, né? Tem parte que é mimizenta mesmo, mas assim, são novas gerações, são novas demandas. O mundo caminha para frente, não caminha para trás. Você não pode exigir uma rotina de trabalho, por exemplo, da segunda revolução industrial, o cara trabalha 12 horas. A gente evoluiu para 8 horas. Daqui a pouco a gente está evoluindo para 4 horas. Ou agrega algumas outras coisas. O mundo caminha para frente, velho. Então, assim, tem muita coisa que eu escuto aí que às vezes não está entendendo realmente esse processo de mudança. E aí, quando a gente volta para cá no perfil do profissional de tecnologia brasileiro, o que você acha desse perfil de profissional de tecnologia brasileiro que tem diferente do profissional lá fora? Para fazer se é possível fazer esse tipo de comparação, seja do ponto de vista positivo, seja do ponto de vista negativo, para saber se essa geração de profissionais de tecnologia tem um bom encaixe aí no cenário internacional. Tem muito forte. O profissional brasileiro é muito requisitado pelo mercado internacional por uma característica muito comum aqui no Brasil. Pelas adversidades aí do país, a gente ainda está se desenvolvendo, tem muita coisa que não é tão simples. O brasileiro é acostumado com resolver o problema da forma que precisa ser resolvida e não ficar muito preocupado em
eu fui contratado para só andar com o pé direito. Se eu precisar pisar com o esquerdo, eu não vou fazer. O brasileiro faz. E o mercado externo adora isso. E especialmente em tecnologia, que é uma coisa muito dinâmica, que você precisa o tempo todo estar sendo criativo para trazer uma solução para ali o problema que você está enfrentando. O brasileiro se destaca muito nisso. Então, é muito interessante ver os brasileiros se destacando lá fora. É comum eu falar com clientes que faz a comparação explícita. Pô, mas eu contratei uma pessoa do leste europeu que parecia estar muito fixado em uma coisa só. Eu contratei um brasileiro, ele resolveu tudo que precisava ser resolvido. O contraponto disso hoje para o brasileiro, falando em mercado global, acaba sendo a língua. O percentual de brasileiros que falam inglês ainda é muito baixo. E acaba sendo uma coisa que, assim, não sei se é uma coisa cultural ou não, mas o brasileiro tem a expectativa de que se ele vai falar o inglês e trabalhar fora, tem que ser um inglês perfeito, sem nenhum erro gramatical, sem nenhum sotaque, que não faz sentido. O mercado externo aceita o sotaque, o erro gramatical, o inglês mais simples, desde que a comunicação exista e seja efetiva. O que aí acaba, às vezes, sendo um pouco mais difícil. Até também pela nossa língua nativa. O português é uma língua extensa. Para se comunicar, a gente acaba usando muitas palavras e demora. Quando você chaveia para o inglês, é mais direto. Tudo parece até mais ríspido, porque é simples. E às vezes o brasileiro tem um pouco de dificuldade com isso. E eu acabo vendo alguns profissionais brasileiros, quando expostos ao mercado externo, tendo algum líder americano, europeu, às vezes falam: poxa, mas ele tá bravo comigo? O que tá acontecendo? Não, é só a forma de se comunicar, não tem nada de errado, né? E acaba vindo um pouco também da coisa do assumir o erro, ou como encarar o erro. O que é uma coisa que em países mais desenvolvidos já é muito mais natural. Errar não é um problema. O problema é repetir o erro. Agora, errar, levantar a mão, falar: errei, eu assumo, e aqui é como eu vou corrigir e ir para frente, é uma coisa que o mercado lá fora já está muito acostumado, que não é tão comum aqui para o mercado brasileiro, né, para os profissionais brasileiros, e eu vou até generalizar a América Latina. É uma dificuldade que eu vejo muito grande desses profissionais, que a gente está sempre ajudando eles a entender que tá tudo bem. Errar não é o fim do mundo, dá para a gente continuar indo. Então, como tudo, é um balanço. Mas eu acho que colocando na balança o profissional brasileiro, olhando para o mercado global, principalmente desenvolvedor de software, é um profissional muito valorizado e muito, muito bem preparado e competente para ajudar aí as empresas. É muito interessante ouvir isso, porque realmente eu vejo que a gente tem mais flexibilidade ali para tratar, assumir novos desafios. E obviamente que tudo que a gente está falando aqui, mesmo do ponto de vista positivo, em excesso vira negativo, né? Então o cara que é por demais flexível, aceita tudo, no final das contas o cara pode estar assumindo umas buchas que nem era para ele assumir de fato ali. Não foi assim, fora de qualquer razoabilidade, né? Mas a gente tem mesmo essa característica de ser mais flexível, de tentar se virar, né? Até no dia a dia, assim, você vai pegar as gambiarras que a gente faz aí no dia a dia para resolver alguma coisa, não está escrita no gibi. De novo, em excesso isso vira um ponto negativo. Então a gente pode sair de uma gambiarra para resolver um chuveiro para, sei lá, um suborno no policial para o cara deixar a gente sair. Então assim, nada é suprassumo, nem tudo é negativo, mas realmente a gente tem essa característica. O inglês, sem sombra de dúvidas, eu acho que é um ingrediente, muito embora hoje os mais jovens que estão mais conectados em games, quando eu era criança, adolescente, eu já jogava muito videogame. Agora o negócio expandiu de um jeito violento. E o jogo tá em inglês, não tem como, meu amigo. Você tá, em algum momento você vai se deparar lá com algum termo em inglês, alguma coisa, já vai introduzindo, a gente já vai misturando palavra em inglês com palavra em português, até com as crianças ouvindo, né, que estão, nasceram agora, tal, já tem alguma coisa em inglês ali na penumbra, né? Então isso eu acho que pode ser que é algo que a gente consiga ir desenvolvendo, perdendo essa vergonha também de falar inglês, porque a gente aceita gringo aqui falando
o português errado, né? É o exemplo que eu sempre uso. Eu tenho alguns episódios de podcasts entrevistando alguém que veio de fora e hoje criou uma empresa no Brasil. Está sendo entrevistado num podcast com um português meio quebrado. Eu sempre sugiro, escuta, me diz se você entendeu. Aí termina de ouvir e fala, entendi, é isso. Você não precisa falar perfeito, tá tudo bem. Você falar pra mim fazer em inglês, meu, beleza, tá funcionando, o cara entendeu o que você vai fazer, tá? Você errou o pronome, mas tudo bem, tá? A gente entendeu. Então, mas eu te escutando no frigir dos ovos, eu tô entendendo que, cara, tem muito mercado pro Brasil, porque a gente tem algumas habilidades que são muito valorizadas lá, né? Uhum. Ainda mais porque a gente se comunica mais também. Mesmo os caras de TI que eu critiquei aqui no Brasil, mesmo eles, talvez se a gente comparar lá fora, em alguns países mais recatados ali, seja até pior, né? E isso pode gerar um valor agregado muito grande. Então conta pra gente, assim, o profissional hoje que está nos vendo, está nos escutando, pô, eu quero ganhar em dólar. Eu quero trabalhar numa empresa fora. Qual é o passo a passo na Andela? É vocês que buscam o cara ou eles podem te buscar? E qual é essa trajetória? Legal. A gente tem as duas formas. Simplesmente entrar em andela.com e fazer criar ali o seu perfil é o caminho mais fácil. Isso vai dar início a um processo que a gente faz, porque uma coisa muito importante para a Andela é conhecer todo profissional que está se aplicando na plataforma. É uma plataforma aberta, qualquer um pode se aplicar, mas a gente faz questão de conhecer esse profissional, validar algumas coisas para que quando estivermos recomendando ao cliente, não seja uma recomendação às cegas, né? A gente conheça um pouco esse profissional. Então, só entrar em andela.com, se aplicar e entrar, vai ter ali alguns passos simples e fazer parte aí da nossa rede de desenvolvedores. Lá dentro a gente tem um time de comunidade que está sempre engajado com a comunidade no mundo todo. Temos a comunidade especificamente dos brasileiros, que é super legal também, que permite as pessoas trocarem ali ideias e informações. Pô, estou trabalhando no Brasil, como é que eu emito minha nota fiscal ou recebo de outra forma? Qual a empresa que me ajuda com o câmbio? Enfim, tem ali várias ideias sempre rolando pela comunidade e até permite com que as pessoas se encontrem, o que é bem bacana. Pô, tô trabalhando remoto aqui no meu caso, eu trabalho lá de São José dos Campos, São Paulo, para uma empresa nos Estados Unidos. E eu quero ir no WeWork, talvez trabalhar um pouco com alguém, ter um contato ali com outro ser humano. Pô, através da comunidade você conhece outras pessoas que talvez até estejam em clientes diferentes via Andela, mas pode trabalhar junto, trocar ideia. Então a gente tem tudo isso e é bem bacana. Tudo na plataforma, a própria comunidade, tudo dentro da Andela mesmo. Tudo dentro da Andela. A nossa plataforma, inclusive, eu gosto de falar, a gente usa tecnologia. Hoje a gente usa uma chamada Rocket Chat, que é uma empresa brasileira. Mesmo? Então eu fico bem feliz da gente estar na nossa plataforma, utilizando tecnologia e criada no Brasil por brasileiros, porque existem algumas ferramentas de comunicação muito usadas em empresas, em geral o Slack ou o Teams da Microsoft são as mais conhecidas. Mas para a Andela, como a gente tem uma comunidade muito grande, o volume para colocar dentro de um Slack ou do Microsoft Teams ficaria complicado, o custo, enfim. É mesmo? Porque tem empresa de Slack aí com 5 mil. É que a nossa comunidade passa de 100 mil. Nossa, então, parabéns. Mas mundial? Mundial. Caramba. Então, o custo começaria a ficar inviável. Claro. E é legal que o Rocket Chat acabou sendo uma plataforma que nos permite fazer isso de forma que, assim, eu estou aqui contando que é o Rocket Chat, mas o usuário no dia a dia não vai nem perceber que vai estar integrado dentro da plataforma da Andela. E nos dá uma possibilidade de customizar e criar coisas específicas ali para fazer com que a experiência desse profissional dentro da plataforma Andela seja a melhor possível. Porque tem os seus desafios ser um profissional trabalhando global. Eu mencionei alguns aqui rapidinho. Pô, câmbio, como é que eu vou fazer câmbio? Eu emito nota, contador, como é que funciona? Isso é uma barreira para muita gente. E não só para o brasileiro, essa mesma barreira existe em todos os países, né? Então a gente tá como Andela também criando aí uma camada de produtos e serviços para esses profissionais para ajudar com que essa jornada seja a mais simples possível. Ser um funcionário de uma empresa é relativamente simples. Você passa um processo seletivo, eles assinam a sua carteira, o time de RH toma conta de você, da sua carreira,
tem os reviews, você é pago, tem o Olerite. Imposto retido na fonte. Isso. Você precisa, vou comprar um imóvel. Você vai no banco, o gerente vai te pedir o seu Olerite, você comprova a sua renda. Não, agora eu sou um profissional trabalhando para fora. Várias dessas coisas vão embora, você não tem mais. E a Andela tá se colocando e se diferenciando no mercado justamente por estar criando isso para esses profissionais. Tá querendo ajudar com o desenvolvimento de carreira, querendo trazer a informação que a gente tem sobre as vagas que existem, o posicionamento. Hoje você é um desenvolvedor Java ou uma desenvolvedora, legal. Talvez um próximo passo interessante para você seja mudar para desenvolvimento Android. Também tem bastante vaga e você vai conseguir usar aí os seus conhecimentos. Plano de saúde. Você vai ser uma vida ou talvez 3 vidas, né, considerando uma família, para negociar com um grande provedor de plano de saúde? Isso é difícil. Será que a gente, como Andela, não consegue fazer um trabalho mais efetivo e conseguir um preço mais legal? Então, a gente está criando várias coisas nesse sentido para que a jornada seja igual a de um funcionário, com uma diferença muito grande, o que eu acho muito legal. A gente quer dar o dinheiro inteiro na mão do profissional e o profissional decide o que quer. Não vai mais ficar num cenário onde existe um pacote de benefícios que é imposto pela empresa. A empresa está fazendo o melhor que ela pode, criando o melhor pacote possível. Mas dentro de um grupo de 100 pessoas, o que um precisa e o que o outro precisa vai acabar variando. E se eu conseguir criar isso num cenário onde o dinheiro está no bolso da pessoa e ela toma a decisão que é melhor para ela no momento de vida dela, eu acho que a gente cria um cenário muito interessante. Eu sou jovem, estou com 20 anos, ainda não tenho família, eu quero o plano de saúde mais básico, estou saudável, está tudo bem, eu vou gastar o mínimo com o plano de saúde. Tá bom, tem isso como disponível. Estou um pouco mais velho, tenho filhos, tenho dependentes, eu preciso de plano de saúde, plano de vida, eu estou pensando em aposentadoria com o mercado privado, enfim. Vamos trazer opção para isso também e trazer isso disponível na plataforma para o profissional poder, de forma simples, ter acesso, conhecimento e poder contratar ali via plataforma. Álvaro, agora eu saquei, cara. No começo a gente estava achando aqui que era só achar a vaga e o candidato, mas é uma verdadeira comunidade, uma cesta, né, de benefícios, que é um outro posicionamento totalmente completo de jornada, né, para esses profissionais. E por ser uma rede global, ainda tem uma troca muito importante desses profissionais, né, entre eles. Tem algum curso de capacitação ou alguma coisa que vocês olham para isso? A gente tem parceria com várias empresas que provêm cursos, então a gente consegue ter aí descontos e valores mais atrativos para os profissionais estarem se qualificando com plataformas parceiras. E também existe parceria ativa com grandes empresas como o Google, Microsoft, a própria Amazon, de capacitação na tecnologia deles. Então, até no momento, começou agora em maio, não aqui no Brasil, mas lá na África, a gente está rodando um processo com o Google, que o Google patrocina a educação de cerca de 40 mil profissionais na África, em cima das tecnologias deles, do Google Cloud, então as tecnologias de nuvem do próprio Google, e a Andela ajuda o Google a executar. Então o Google vem para a Andela e fala, Andela, me ajuda a achar 40 mil pessoas que estão interessadas em aprender mais sobre ferramentas do Google, está aqui a verba para fazer acontecer, está aqui o curso, o exame de certificação final, executa para mim, por favor. E aí a gente, como Andela, vai lá e acha esses profissionais que estão querendo se qualificar nas tecnologias do Google, faz o treinamento com eles, valida, e aí que vem o ganha-ganha também. Caso de interesse desses profissionais, ajudamos eles a achar vagas utilizando as tecnologias que eles acabaram de se capacitar. Caramba, que demais, cara. E como vocês são remunerados em relação a todo esse processo aí? A forma principal acaba sendo, o profissional quando entra na plataforma nos pede um valor X. E quando a gente fecha o contrato com o cliente, o valor vai estar acrescido aí do nosso custo. Então, o profissional chegou e pediu X, o profissional vai receber X. E eu acabo da empresa cobrando Y, e esse Y é o que permite a operação da Andela como um todo. Existem algumas outras fontes de receita menores, como, por exemplo, nesse cenário do Google, e a gente está executando um treinamento para o Google, existe uma receita aí sim. Mas o nosso foco hoje é que a receita grande venha da empresa
contratante, a empresa que está buscando o profissional, trabalhando com os profissionais direto, então os nossos produtos e serviços que estão focados nos talentos, como a gente chama, podem gerar alguma receita, mas não é o nosso foco, não é a receita maior. O foco é trazer a melhor jornada possível para esses profissionais. Então essa receita a gente acaba sempre reinvestindo e reutilizando para transformar isso melhor para a jornada dos profissionais, ou até num futuro continuar com a nossa missão muito importante de educação. Andela é uma empresa que teve início na África, a missão de educar sempre foi uma coisa muito, muito forte da Andela, e a gente quer continuar e expandir isso. Então poder chegar a um ponto de que estamos utilizando essa receita adicional para prover cursos e educação, não só na África, mas como em todos os países do mundo, para estar capacitando mais profissionais, que no fundo a gente vai conseguir conectar com clientes e vamos ter uma receita mais forte aí, mas sendo um impacto. Acho que não é querer ter receita, querer ter impacto. Às vezes o pessoal pensa nisso como ou é um ou é o outro. Eu acho que não. Acho que dá para ter os dois juntos e a gente acaba conectando eles dessa forma. E aí, nesses cursos, quem é a própria comunidade que oferece ou são pessoas já selecionadas aí da Andela que dão esses cursos? A gente tem de tudo. Existem os cursos feitos pela própria comunidade, para a comunidade. A própria Andela chega a pegar alguns profissionais, trazer para dentro e ajudar a criar em um curso específico. A gente tende a fazer os próprios com escopo menor. A gente gosta de fazer os próprios quando eu estou considerando que a base de profissional que vai fazer esse curso já tem o conhecimento em tecnologia e eu estou ajudando eles migrarem da tecnologia A para B, porque eu vi que existe uma grande demanda na tecnologia B e talvez a oferta esteja mais baixa. Então eu tenho na minha plataforma vários profissionais que entendem da tecnologia B e não estão conseguindo oportunidade. Eu treino eles na A e eles conseguem essa oportunidade. Então esses cursos mais específicos a gente cria com a nossa própria comunidade. Caramba, que demais. E não paga nada para entrar, é só quando gera a entrada na empresa, certo? Certo. Pô, então só tem benefício aí para quem está escutando a gente aí, é profissional de tecnologia aí, para entrar numa comunidade dessa só tem benefício, né? Depois, pô, é, é, existe alguém no mercado que hoje tem uma proximidade do que vocês têm de rede global? Eu não conheço. Existe algum player? Aqui no Brasil não existe. Não. Existem algumas empresas que fazem partes disso, mas eu não conheço ninguém que esteja no mercado global fazendo esse todo. O que eu vi muito foram plataformas que acabam só digitalizando uma indústria, que é a indústria de alocação de recursos. Até é um termo recursos, eu não uso esse termo, acho muito errado. São pessoas. Não, tanto que recursos humanos agora virou people, gente. Isso, existem empresas que digitalizaram esse processo de alocação de recursos. Então, é uma plataforma que basicamente está alocando a pessoa A na vaga B e acabou. Que eu conheço. Sem entender, sem conhecer, sem cuidar da jornada, sem todo esse cuidado com as pessoas. Né? Eles estão meramente alocando recursos. Na Andela, a gente está fazendo isso bem diferente. Isso é uma coisa que, assim, para mim, eu tenho muita paixão por esse lado, por ter vindo como desenvolvedor. A gente tenta sempre usar a cabeça, o que é legal para um desenvolvedor ou para uma desenvolvedora? Vamos começar a partir desse ponto e solucionar esse problema. A vaga, o nosso cliente, importa? Claro que importa. A gente está sempre trabalhando próximo com os nossos clientes. Mas isso a gente sabe que isso existe. Agora, ajudar a criar, guiar e achar aí o profissional ou a profissional para trabalhar com a gente é o lado mais difícil e a gente investe bastante nisso. Que bom. E aí uma pergunta mais abrangente. O que você acha que o Brasil pode fazer em alguma frente? Obviamente vai passar por educação, para que mais brasileiros consigam entrar nessa nova jornada ali digital, que passa por profissionais de tecnologia, mas passa por outros profissionais também que precisam se atualizar para essa nova dinâmica. Você tem alguma leitura assim como país? Porque eu fico bastante preocupado, porque eu vejo que a coisa está andando muito rapidamente no mundo inteiro e que
muitas pessoas podem ficar para trás. Muitas, mas milhões de pessoas podem ficar para trás. A gente já tem uma desigualdade social absurda aqui no Brasil, a gente vai ter uma desigualdade cada vez maior digital que, enfim, aristotelicamente falando, é uma espécie do gênero de desigualdade social, inevitavelmente. O que você lê, assim, sendo um brasileiro, vendo as coisas aqui? Você já mencionou, educação, né? Educação é uma coisa muito importante. Eu acho que está preparando essa geração que está crescendo agora, sendo educada agora, para já ser digital. A barreira de entrada para a tecnologia a gente tem que continuar trabalhando para reduzir. O custo do computador caiu muito, mas falando em termos macro de Brasil, ainda é caro. Então a gente ainda precisa achar formas de estar fomentando esse mercado e dando acesso. Porque hoje você tem um computador, você tem acesso a tudo. Você vai conseguir educação, você vai conseguir trabalhar usando esse computador, né? O acesso à internet é outra coisa muito importante. Em grandes capitais e tudo, a gente tem praças públicas já com internet. Está ficando mais fácil, mas ainda tem bastante trabalho para ser feito. E fora isso, olhando com o olhar de tornar o brasileiro atrativo para o mercado externo, eu acho que a gente precisa ajudar com que essa jornada seja mais simples. Falei aqui que como Andela, estamos criando produtos e serviços para tentar transformar isso em mais simples, mas hoje ainda tem uma complexidade grande. Você precisa, não precisa, mas o cenário ideal é você abre uma empresa, você tem que ter um contador, você tem que fazer câmbio, porque a gente não pode ter conta bancária em dólar. Depende de como você decide aí manter o seu dinheiro guardado, você pode manter talvez uma conta fora, como é que eu declaro isso no meu imposto de renda? Eu estou usando cripto, como é que funciona transformar minha receita que agora virou cripto, como é que eu declaro isso em imposto de renda? Tem toda essa complexidade, a jornada de trabalhar com bancos. Quero comprar um imóvel. Pô, como é que você me comprova a sua renda? Não existem mecanismos legais ou simples de se fazer isso. Então, acho que tem que ter aí uma política, uma cultura desenvolvida para facilitar isso e transformar essa jornada no mais fácil possível. Existem países, eu não sou nenhum expert e sei detalhes, mas você pega uma Estônia, por exemplo. Se você quiser virar um cidadão da Estônia, via o website da Estônia, você vira um cidadão, tem o CPF estoniano e consegue trabalhar como estoniano e receber lá. Olha o nível de digitalização que está o país, né? Enquanto a gente ainda está um pouquinho para trás. Acho que precisamos correr atrás disso. Muita coisa nova aí para também construir do ponto de vista de país, né? A criptomoeda acabou... Bom, a gente está falando aqui em maio, final de maio de 2022. Houve a primeira votação do projeto de lei para regulamentar a cripto aqui no Brasil, sob algumas perspectivas, né? Tem uma grande perspectiva nesse texto que é de crime, tem uma que é importante também, que vai resultar justamente no problema que você falou de Receita Federal, porque é um negócio tão novo, nem a Receita tem a solução. Pô, é assim, cara, nem a Stock Option, que é uma ação que a pessoa recebe no momento que ela está na empresa e, de acordo com alguns critérios lá, ela recebe uma ação da empresa, tá? Nem a Receita tem tanta clareza assim de como declarar e, ó, o mercado já está usando esse dispositivo há um bom tempo, né? Então, muita coisa nova e muita coisa antiga também, desde abrir empresa, de fazer o imposto de renda, né? Tem que resolver o que está ruim, que já vem de anos, e também desbravar as novas etapas do futuro. Meu caro, ó, foi um dos melhores papos aí, porque realmente teve bastantes insights, assim, pô, conhecer melhor a Andela aí e também divulgar aqui no Digitalize, acho que é fundamental, porque muita gente quer entrar nesse mercado e hoje todo mundo precisa saber que, embora a gente tenha muitas vagas aqui no Brasil, você tem oportunidades lá fora. Hoje o profissional, ele é global, não tem como, porque ele está conectado, né? Então não tem como escapar disso. Então você vai decidir se vai trabalhar aqui no Brasil, pode trabalhar para alguém que está fora do Brasil, você pode ser até um nômade digital aí, você passar por vários países trabalhando remoto.
já é uma realidade. Isso que a gente nem falou de outras formas de trabalho que podem vir aí, que a gente já vê algum tipo de embrião. Então, só vou citar só para terminar com um papo futurista. A gente está vendo ainda muitas empresas, esmagadora maioria, 99,9%, com a estrutura matricial, uma estrutura hierárquica, tem os departamentos, você sabe para quem reportar, tem modelos de negócio já que são extremamente descentralizados, são em rede, ninguém comanda ninguém, mas todo mundo está trabalhando ali por algum propósito e sendo remunerado por aquele propósito, né? É um pouco do que os mineradores de Bitcoin fazem. Agora experimenta jogar esse tipo de trabalho assim em outros tantas coisas aí, né? Uma indústria que opera em rede dessa forma, onde você não sabe nem para quem que está reportando, mas todo mundo está engajado ali para cumprir o seu papel. Então, o futuro do trabalho vai ser uma loucura mesmo. Então, assim, muito obrigado. Vou te chamar mais vezes aqui também, lá na Band, que a gente tem um programa também. Então, meu muito obrigado. Sei que você quer deixar um recado aí final aí, mas já quero deixar o meu convite para outros papos, outras oportunidades. Legal, com prazer. Muito obrigado por nos receber aqui hoje. Fiquei feliz de vir poder contar um pouquinho sobre a Andela. É uma jornada muito interessante, acho que é uma oportunidade legal. Acho que o maior recado para o pessoal é entrar em andela.com e fazer parte aí da nossa comunidade. Ela é acessível para todos os níveis, quem está começando, a quem já está na carreira há muito tempo. Vamos ficar felizes aí de poder ajudar na sua jornada profissional, você entrando pela Andela. E para as empresas que estão nos ouvindo também nessa jornada de contratar profissionais, que é bem difícil, também pode entrar em contato com a gente está criando aí soluções interessantes para as empresas também. Então, fico feliz aí. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Digitalize, esse portal de acesso a conteúdo para você que quer entender um pouquinho mais sobre esse novo jeito de pensar que o digital trouxe. Não deixe de se inscrever no canal e também fazer os seus comentários, porque eles nos ajudam a melhorar cada vez mais aqui a nossa abordagem, nosso conteúdo. E você pode sugerir também alguma pessoa que a gente pode trazer aqui para conversar, tá bom? Meu muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu!